De hoje para falar sobre o interesse do Paysandu em contar com um dos artilheiros do Campeonato Paulista, que é o Bruno Mezenga, o terceiro jogador, com mais gols nessa disputa da primeira divisão. O primeiro ali aparece o Galopo do São Paulo com 8, juntamente com o Roger Guedes do Corinthians com 8 também. Em segundo lugar, o John Kennedy e o Rony do Palmeiras já aparecem na terceira colocação com 5 gols, e o Bruno Mezenga também se enquadrando entre os três maiores goleadores da disputa do principal campeonato estadual, agora no comecinho do ano, a competição mais cara que a gente tem em nível estadual nesta atual temporada. E o Bruno Mezenga fazendo jus aí ao seu investimento e também à sua idade, essa experiência de 34 anos de idade, conseguindo dar a volta por cima com a camisa do Água Santa, marcando esses seus 5 gols em 10 partidas até aqui no campeonato estadual. O Água Santa que terá pela frente aí o São Paulo, se eu não estiver muito enganado, na disputa das quartas de finais. E o Bruno Mezenga sendo essa peça importante, a informação dele do interesse do Paysandu foi confirmada lá pelo Twitter do @empresáriojrb1, esse cara que dá várias informações a respeito do Paysandu no mercado da bola, principalmente em negociações, alguns jogadores de saída também, e ele garantiu o seguinte, ainda neste último final de semana, que o Botafogo está negociando um empréstimo do zagueirão o Lucas Mezenga, de 21 anos. Já gravamos inclusive um vídeo sobre esse assunto, vou deixar na tela final. E também o Bruno Mezenga, que no caso é o tio do Lucas, o zagueirão do Botafogo, também interessa ao Paysandu, ou seja, os dois Mezengas, aí no caso despertando o interesse do Paysandu para essa atual temporada, principalmente visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo menos na minha visão, seriam sim dois bons reforços. Obviamente que o Lucas um pouco mais jovem, começando a sua trajetória, mas poderia, por exemplo, tranquilamente ser um bom reserva, e o Bruno Mezenga, sem dúvida nenhuma, chegando para ser titular em uma Série C do Campeonato Brasileiro, agregaria bastante. Até aqui eu pesquisei sobre vários clubes, quem sabe poderiam estar interessados em contar com o seu futebol, não encontrei nada, apenas um oferecimento do seu empresário para o Corinthians, que está buscando algum jogador para essa posição de centroavante, principalmente um jogador para ser reserva, e alguns jogadores, os goleadores, melhor dizendo, do Campeonato Paulista foram sugeridos ao Corinthians, que descartou essa possibilidade do Bruno Mezenga. Algo natural, o jogador também já mais experiente, tem 34 anos de idade, a tendência é que busque um clube na Série B ou na Série C do Campeonato Brasileiro. Para falar um pouco mais sobre as características aí do Bruno Mezenga, ele que jogou pelo meu Goiás, como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, na temporada de 2021. E olha, começou até bem naquela Série B do Campeonato Brasileiro, mas terminou muito mal. O que eu posso ressaltar assim em relação aos seus pontos positivos e negativos? Ele tem 1,85 m de altura, canhoto. Inclusive vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação na disputa desse Campeonato Paulista agora de 2023. Faz muitos gols de cabeça, mesmo não sendo aquele grandalhão de 1,90 m, 1,95 m, ele faz sim os seus gols de cabeça e se destaca principalmente pelo posicionamento. É muito raro o Bruno Mezenga não marcar gols, principalmente na disputa do Campeonato Paulista, onde inclusive foi artilheiro pela Ferroviária na temporada de 2021. Tem boas cobranças de pênaltis também, raramente erra as suas cobranças, tem uma boa taxa de conversão. E no Goiás, eu diria que assim, sempre é um jogador com muita raça, se entrega dentro de campo, mas ele não é aquele centroavante para fazer, por exemplo, muita parede. E no Goiás, os esquemas táticos utilizados ali na Série B, principalmente no comecinho do ano, exigia demais uma parede para o centroavante. Depois que o Nicolas chegou, acabou resolvendo esse problema, mas o Bruno Mezenga, nessa questão de todo o tempo ele ter que pegar a bola, fazer parede, distribuir o jogo, não funcionou bem no Goiás. Ele muitas das vezes ficava sumido, mas por exemplo, quando a bola chegava, ainda assim ele conseguia marcar os seus gols. Então acho sim um jogador interessante, arrisca também alguns bons chutes de fora da área. Ele, por ser canhoto, é raro a gente ver, por exemplo, centroavantes com a perna esquerda aqui no Brasil. Então quando tem, acaba se destacando também por pegar a defesa desprevenida. Tem esse bom posicionamento, mesmo assim, estando mais velho, ainda assim tem uma boa agilidade, às vezes sai da grande área, pode, por exemplo, tranquilamente dar sequência em um contra-ataque. Acho interessante o Bruno Mezenga, a pena que acabou não funcionando nas suas duas últimas participações em Série B do Campeonato Brasileiro, tanto pelo Goiás em 2021, quanto também no CSA no ano passado, com 15 partidas e nenhum gol marcado. Quero saber a sua opinião a respeito também do Bruno Mezenga, das suas características de jogo. Enfim, como eu falei para vocês, geralmente ele é aquele centroavante mesmo de grande área, às vezes também costuma cair um pouco mais pela ponta esquerda. Tanto é que no Flamengo, quando ele começou a sua trajetória, também fazia muito bem essa função.
Aí só para ressaltar também que acabou passando batido, o contrato do Bruno Mezenga com o Água Santa vai só até o final do Campeonato Paulista, ou seja, a partir do mês que vem, a partir de abril, já estará 100% livre no mercado para buscar um outro clube. Vai lembrar que o Água Santa, se eu não estiver enganado, esse ano eles terão pela frente a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, Bruno Mezenga sendo um dos destaques, geralmente eles fazem esse contrato só até o final da disputa do Campeonato Paulista, como por exemplo do Patrick Bray. Esse vídeo também a gente já falou sobre ele, do Paysandu, aqui no nosso canal. Vou deixar para vocês na tela final. Sobre um pouco mais do Bruno Mezenga, pegando aí o retrospecto da sua carreira, surgiu muito bem no time principal do Flamengo lá na temporada de 2005, fazendo 6 partidas no total naquele comecinho de ano, marcou alguns gols, tanto é que ele foi convocado para a seleção sub-20 no Mundial, da sua categoria, perdão, da seleção sub-17 na temporada de 2005, inclusive vestindo a camisa da amarelinha em 2 oportunidades. Foi repassado em 2007 para o Fortaleza, marcando um gol em 8 partidas, no Macaé também 2 gols em 12 jogos, e 2009 chegou pela primeira vez no futebol da Turquia, hoje para falar sobre o zagueirão Lucas Mezenga, 21 anos de idade, que interessa a diretoria do Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa informação foi confirmada lá pelo Twitter do @empresáriojrb, esse cara que sempre traz algumas informações ali alternativas, geralmente em primeira mão, o que ele costuma dizer, às vezes acontece. Então, trouxe aqui para vocês um pouco mais de detalhes sobre essa história do jogador, que de fato não vem ganhando muito espaço nesse começo de temporada lá no Botafogo. Só matei aqui apenas uma partida nesse campeonato estadual, uma derrota do Botafogo em casa, lá no dia 15 de janeiro ainda, para o Audax do Rio de Janeiro. Ele foi titular nesse compromisso, atuando nos 90 minutos. Depois disso, não participou de nenhuma partida, nem sequer ficando no banco de reservas. O seu contrato com o Botafogo vai até dezembro de 2024 e é totalmente normal a gente imaginar, por exemplo, o empréstimo do jogador para a sequência do ano. Segundo informações do empresário JRB, esse cara lá no Twitter, ele garantiu que o Botafogo que estaria negociando esse empréstimo juntamente ao Paysandu, muito por conta para dar rodagem do jogador para o jogador nessa sequência da temporada. Vale lembrar que o Lucas Mezenga, nesse seu contrato até dezembro do ano que vem, o Botafogo adquiriu 50% dos seus direitos econômicos juntamente ao Nova Iguaçu, onde ele começou a sua trajetória ainda lá na temporada de 2020, no futebol do Rio de Janeiro. Para falar um pouco mais sobre a carreira aí do Lucas Mezenga, na temporada de 2018 ele começou no Sub-17 do Nova Iguaçu, fez um bom campeonato carioca na categoria Sub-20, tanto nas temporadas de 2019 quanto também em 2020, marcando 2 gols em 10 partidas. Depois disso acabou subindo já para o time principal, ainda no ano de 2020, fazendo 8 partidas no total naquela disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca na reta final da temporada. No ano seguinte, já no ano de 2021, ele começou o ano no Nova Iguaçu, aquela boa temporada no começo da sua trajetória no Campeonato Carioca, somando 10 partidas no total. E foi contratado inicialmente para o Botafogo no time Sub-20. Acabou fazendo apenas um jogo e logo foi integrado ao elenco principal na disputa da Série B de 2021. No total ele participou ainda de 4 partidas na Série B daquele ano, e pelo menos as que eu assisti, inclusive enfrentou o Goiás em um confronto no Engenhão, que é o time que eu torço, como eu falei para vocês, vou deixar o link do meu canal aqui embaixo. E fez sim boas partidas, pelo menos seguras, por ser um jogador ainda muito jovem em desenvolvimento lá no Botafogo. Na temporada passada, em 2022, ele começou o ano no time Sub-23, fazendo uma partida, e teve algumas chances também na Série A do Brasileirão. Foram 4 no total na disputa da primeira divisão, 2 delas como titular, uma média aí no total de 70 minutos em cada campo, levou um cartão amarelo nos seus compromissos. No total, durante todo o ano, foram apenas 8 jogos com um gol marcado na disputa do Campeonato Carioca, então foi um jogador mais do banco de reservas. Mesmo assim, por ser ainda muito jovem, tem 21 anos de idade apenas, esse investimento da diretoria do Botafogo para adquirir o jogador em definitivo, juntamente ao Nova Iguaçu, esses R$400 mil, de fato é um atleta que tem sim muito futuro pela frente, e a direção do clube carioca também aposta nesse fator. Mas nesse momento, com um elenco também qualificado do Botafogo, um investimento maior por conta da SAF, não vem recebendo tantas oportunidades assim. Quero saber a sua opinião a respeito aí do Lucas Mezenga, esse jovem zagueiro, se pode encaixar dentro desse esquema tático, para a sequência do ano, se faz sentido, por exemplo, uma disputa da Série C do Campeonato Brasileiro para um jogador que ainda é muito jovem. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também.